versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? A igreja. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu não sou de falar muito, ainda mais sem estudar o texto, é que eu não consegui falar. Glória a Deus. Mas o Senhor colocou esse texto no meu coração, um texto que por si só ele já diz muito ao nosso coração. É uma continuação do capítulo 6 do Sermão da Montanha, qual o Senhor Jesus está instruindo ali o povo. E esse trecho ao qual nós lemos, ele fala muito do cuidado do Senhor para com as nossas vidas, né? Então, por vezes, a gente está passando por situações, está vivendo um momento em nossas vidas, a qual nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, e a palavra do Senhor aqui, ela nos instrui. O Senhor Jesus, ali dizendo para os seus discípulos, instrui para que eles não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, perguntando ali acerca do dia de amanhã, se preocupando com o que eles iriam se vestir, o que eles iriam comer, porque de todas essas coisas o Senhor cuida. E não é diferente nas nossas vidas, né? A gente sabe que diante das situações da vida, das provas, das lutas que nós vivemos, às vezes a gente olha para o nosso cenário e para a gente é impossível, mas nós temos que olhar para o Senhor, porque Ele cuida de nós. Da mesma maneira que a palavra diz que Ele veste os lírios do campo, os lírios que não trabalham, que não tem como se vestir, o Senhor, Ele veste os lírios. Imagina como que Ele nos vestirá, imagina como que Ele cuidará de nós, imagina como que Ele vai prover sobre as nossas vidas, se nós sabemos, se nós cremos que o Senhor, Ele entregou Seu Filho único por amor de nós. Então, por vezes, nós precisamos olhar para as circunstâncias, nós precisamos olhar para as preocupações que rodeiam o nosso coração, que rodeiam a nossa mente. Nós precisamos lembrar que o Senhor, assim como Ele alimenta as aves dos céus, assim como o Senhor, Ele veste os lírios do campo, assim é o Senhor para conosco. Muito mais Ele cuidará de nós, muito mais Ele irá prover sobre as nossas vidas. E quando nós nos preocupamos demais, nós olhamos para as circunstâncias, nós ficamos inquietos, nós deixamos de colocar os nossos olhos no lugar correto. Quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã, quando nós ficamos preocupados com as situações que estão acontecendo na nossa vida, ao invés de nós olharmos para o Senhor, colocarmos o nosso foco nele, nós colocamos nas preocupações. E quando nós colocamos o foco nas preocupações, a gente fica sem saída, de fato não tem o que fazer. Mas o Senhor nos convida nessa noite a parar de olhar para o dia de amanhã, a parar de olhar para a nossa ansiedade, a parar de olhar para as nossas incertezas, para as nossas dificuldades e colocar os nossos olhos, colocar o nosso foco nele.
para que isso seja feito, além de nós colocarmos os nossos olhos nele, nosso foco nele, nós precisamos seguir o que está de instrução no versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós estamos buscando primeiro ao Senhor, quando nós estamos buscando fazer a vontade dele, fazer a obra dele, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Porque tudo aquilo que for ademais, tudo aquilo que for necessário, que o Senhor sabe o que é necessário para nós, melhor do que nós mesmos, Ele há de conceder no tempo determinado por Ele. Então que nós possamos ter essa certeza nessa noite. Nós estamos aqui hoje no culto de oração, nós viemos buscá-lo. Isso aqui significa que nós estamos colocando Ele como primazia sobre as nossas vidas. Significa que nós estamos tentando, porque nem sempre a gente consegue, e a gente não consegue sozinha com Ele. Nós estamos tentando buscar primeiro o reino dEle, nós estamos tentando fazer primeiro a obra dEle. E se nós continuarmos nessa fiação, buscando Ele primeiro, fazendo a vontade dEle, todas as outras coisas que nos são necessárias, o Senhor Ele há de nos acrescentar no tempo determinado, no tempo certo. Então que nessa noite o nosso coração ele possa sair daqui aquietado, nessa certeza de que o Senhor Ele cuida. Às vezes a gente pode não ver, a gente pode não estar enxergando o mover dele sobre as nossas vidas, mas nós temos a certeza, nós temos a convicção de que Ele cuida de nós, de que no tempo certo Ele vai conceder aquilo que nós estamos clamando, aquilo que nós estamos necessitando e às vezes até aquilo que nós não enxergamos, porque Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe o que nós não sabemos. Então Ele tem o melhor reservado para nós, mas que nós possamos permanecer buscando primeiramente a Ele, depositando a nossa confiança, a nossa esperança nele, que o cuidado dele está sobre as nossas vidas. Nós estarmos aqui hoje é sinal de que o cuidado dele está sobre as nossas vidas. Se nós olharmos que nós temos uma família, nós temos um lar,